Vamos lá, galera. Nosso objetivo hoje é começar a falar sobre a introdução à informática, discorrer sobre hardware e seus dispositivos de entrada e saída. Bom, antes da gente cair dentro do material, eu gostaria de lembrar o conceito da própria palavra informática. Informática é a aglutinação de informação automática. Então, a palavra surge de informação automática. E uma premissa é que você perceba a diferença que existe entre dados e informações. Saibam que, na década de 90, era muito comum os cursos serem chamados de processamento de dados, porque o objetivo do computador é esse, é gerar informações. Com a intervenção humana, os dados processados através de programas escritos por pessoas geram informações. Qual a diferença? Dados não têm significância, não têm relevância, sozinhos não têm propósito. Imaginem uma tabela cheia de números, dados. A partir do momento que eu jogo aqueles números no computador, começo a gerar média, começo a ver a variância, o desvio padrão, começo a trabalhar a estatística, eu começo a gerar informações. Então, o computador é um conjunto de componentes eletrônicos capaz de processar dados e gerar informações utilizando programas. E esse computador, ele possui duas partes, o hardware e o software. Hardware é toda a parte física da máquina, tudo aquilo que você pode ver ou tocar. Então, qualquer equipamento ligado ao computador que esteja ao seu redor é um hardware. Se alguém perguntar numa prova, professor, o DVD do Windows é um hardware? Você consegue pegar no DVD? Sim. Tudo que for palpável é hardware. O Windows em si é um software. O Windows está gravado no DVD. Eu não consigo pegar o Windows. Assim como uma música. Eu consigo ver o pendrive, mas eu não consigo pegar na música. O pendrive é um hardware. A música, o software, é aquilo que eu não consigo tocar. Tem gente que vai brincar que hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Beleza. Então, qualquer coisa que você possa bicar, tocar, chutar, hardware. E programas a gente vai genericamente chamar de software. Galera, o computador não funciona sem o software. O software é a alma da máquina. A gente sabe que está lá, senão a máquina está morta. Beleza? Vamos lá, vamos começar a brincar. Vamos pegar o material. Primeira questão, uma questão de um concurso do Amazonas. A imagem acima representa um tipo de computador. Um tipo de computador denominado... E aí? Nós temos, ao longo da história, diversos tipos de computador. Inclusive, é interessante para concurso saber que o primeiro computador inventado, o primeiro computador construído de maneira eletrônica, chama-se ENIAC. Então, tranquem isso. Não custa conhecer um pouco da história da informática, né? ENIAC é o nome do primeiro computador totalmente eletrônico. Há quem goste de defender que o Ábaco foi o primeiro computador documentado, mas o Ábaco não era eletrônico. Então, o ENIAC é a primeira máquina eletrônica capaz de processar dados e gerar informações que a gente tem na história. E esse computador que surge na década de 80, ocupando escritórios, ocupando empresas, esse computador é chamado de PC, ou computador pessoal. Esse, propriamente dito, a gente vai chamar de desktop, que é um computador de mesa. Então, gabaritozinho aí, letra B de bravo. O notebook pode ser visto também como laptop. É o nosso computador portátil, que a gente coloca como um caderno na mochila e leva de um lugar para o outro. O notebook tem o caráter de mobilidade. Enquanto o desktop,
ele já fica lá paradão na nossa residência, no nosso trabalho. Esse gabinete do desktop é chamado de torre. Torre, mini torre, ok? Existem também gabinetes que são horizontais. Os verticais são chamados de torre. Beleza. Então, a letra A e a letra C, elas são equivalentes. O netbook, ele tende a ser menor que o notebook, mas ainda tem teclado. E o tablet, ele não tem um teclado, ele tem uma interface touch. É como se fosse apenas o quê? A tela propriamente dita, onde você insere comandos com o dedo. Hoje em dia, acredito que tablet, notebook sejam do conhecimento de todos na aula. Então, essa é uma questão realmente introdutória, né, só para a gente perceber como foi cobrado desktop. Agora, vamos avançar. Na prova do CRA de Santa Catarina, o examinador foi um pouquinho além. Ele perguntou sobre os computadores que possuem alto poder de processamento, considerados de grande porte. Os computadores, pessoal, ao longo do tempo, eles foram reduzindo de tamanho, né? Só para ter uma ideia, esse ENIAC era um computador equivalente a um prédio de 3 andares. Era uma máquina gigante. Esses computadores antigos, que a gente podia até andar dentro deles, de tão grandes que eles eram, quando eles davam problema, normalmente os problemas eram oriundos de insetos. Eram computadores valvuláveis que trabalhavam com uma espécie de lâmpada, e os insetos atraídos aí pelas lâmpadas acabavam dando erros na máquina. E aí, quando a máquina parava de funcionar, o carinha colocava assim, vai lá consertar que é um bug. O que é bug? Um inseto. Então, bug é uma expressão que ficou associada na computação a erro. Quando a gente tem um erro de programação, a gente tem o quê? Um bug. Esses computadores, que até a década de 80, 90, ainda eram comuns nas empresas, computadores que ocupavam salas, que ocupavam grandes áreas, eram chamados de mainframes. Então, o mainframe é um computador de grande porte. A questão tem um gabarito aí, o quê? Letra B de bravo. Ok? Mainframe é um computador de grande porte. Os computadores que possuem alto poder de processamento são considerados de grande porte e fornecem uma grande melhora aos processos empresariais, permitindo que as empresas realizem cálculos rapidamente. Denominam-se mainframes. Então, observem que hoje em dia, a gente não tem mainframe de jeito nenhum em casas, em residências, e poucas empresas ainda investem nesse tipo de computador. Provavelmente laboratórios, a NASA, né, centros de pesquisa podem ter mainframes. Mas, de um modo geral, as empresas adotaram computadores pessoais, adotaram redes de computadores, trabalham com processamentos distribuídos, e a gente ainda tem hoje um contexto de computação em nuvem, onde a gente tem grande capacidade computacional, escalável, disponível através da internet, usando serviços da nuvem. Então, o que eu preciso colocar para vocês é o conceito. Mainframe é o computador de grande porte. Legal? Computadores pessoais que a gente pode observar na prova como PC podem ser os desktops e os laptops ou notebooks. Smartphone. O nosso computador hoje em dia, o nosso celular hoje em dia é computadorizado. A gente tem um sistema operacional no celular, a gente navega na internet. Na verdade, hoje a gente usa mais o celular para dados do que para voz. Eu pouco atendo o telefone. Normalmente, quando atendo, é só telemarketing. A maior parte das coisas que eu uso no telefone, eu poderia estar fazendo no computador. O telefone é computadorizado, é um smartphone. Ok? E tablets, vocês já conhecem, são sensíveis ao toque, né, formados por uma tela.
Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima? Vamos. Questão do Ministério Público de Goiás. Acerca do tema noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O hardware corresponde aos componentes físicos do computador. Até aí, beleza. Hardware, físico. Software é lógico. O hardware corresponde aos componentes físicos do computador, ou seja, são as peças e aparatos eletrônicos que, ao se conectarem, fazem o equipamento funcionar. Primeiro período está certo. E o software? É a parte referente aos sistemas que executam as atividades, ou seja, os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione. A letra A é correta, então ainda não é a resposta, porque a questão que é o quê? A incorreta. Letra B. Os hardwares são as peças físicas que compõem o computador, como placas, monitor, teclado, placa-mãe e disco rígido. Eles são divididos em 4 elementos: dispositivo de entrada, dispositivo de saída, componentes internos e dispositivos de armazenamento secundário. O que seriam componentes internos? As peças que estão dentro do gabinete. Então, a letra B também pode ser vista como correta. Particularmente, a divisão que eu utilizo é outra. Eu divido o computador em dispositivos de entrada e saída, processador e memórias. Mas ele coloca aqui dispositivos de entrada e saída, memórias, que são dispositivos de armazenamento, e esses componentes internos vão incluir placa-mãe, processador. Então, eu consigo entender a letra B como verdadeira. Letra C. Os softwares representam todas as instruções que o computador recebe pelo usuário para que uma determinada tarefa seja executada. Lembrem que o software é gerado pelo homem para resolução de tarefas, resolução de problemas, para processamento de dados. Para isso, ele utiliza códigos e linguagens de programação. Podem ser classificados de 2 formas, como softwares de sistema, que são os softwares básicos, e softwares aplicativos, que possuem uma finalidade específica. Software básico pode ser visto como o próprio sistema operacional, Windows, Linux. Então, vamos ver a letra D. Em todos os equipamentos, o software atua informando as tarefas a serem realizadas, para que assim sejam executadas pelo hardware. No tocante ao desenvolvimento, é certo que o hardware é criado por meio de códigos e linguagens de programação? Aí está errado, pessoal. Linguagens de programação constroem softwares. Então, a letra D está fora. O hardware é criado na indústria. O hardware é desenvolvido por engenheiros, vai ser produzido pela indústria, ok? Então, o gabarito aí, a incorreta, é a letra D de delta. Vamos para a próxima. Imaginemos o seguinte exemplo. Você solicitou ao computador somar 2 mais 2. Essa é a instrução que você envia para a máquina. Lembra que a máquina tem um fluxo. A informação entra, é processada e sai. Então, você mandou somar 2 mais 2. O computador vai processar e vai exibir essa informação no monitor, numa impressora, no papel. Ao realizar essa requisição, os dados entram no computador através do teclado. A UCP, Unidade Central de Processamento, ela funciona como o cérebro da máquina. Ou seja, ela vai fazer a conta propriamente dita. E envia o resultado para o vídeo como saída. Então, a gente tem um fluxo. É importante já ir anotando isso no caderno. Qual o fluxo de uma informação? Ela entra,
ela é processada e ela sai. No exemplo da questão, o teclado é um dispositivo de entrada. A UCP é o cérebro. E o monitor é o dispositivo de saída. Então, o carinha coloca lá 2 mais 2, o processador faz as contas lá, vê que 2 mais 2 é igual a 4, e o monitor exibe a saída. Ok? Voltando. Esse é o processo básico realizado por um computador. A partir desse cenário, avalie as seguintes proposições. Item 1. Hardware são programas. Horroroso. Quando você lê isso, já sabe que está horroroso. Hardware não é programa. Programa é software. Hardware é parte física da máquina. 2. Exemplos de hardware são teclado, vídeo, impressora, mouse, caixas de som, etc. Ou seja, componentes físicos da máquina. O item 2 é verdadeiro. 3. Software é parte física. Horroroso. Aqui, a gente percebe que está trocado. O conceito de hardware e software nos itens 1 e 3 estão trocados. 4. Exemplos de software são o Windows, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, etc. Então, item 4 é verdadeiro. Como é que vai ficar aí? 2 e 4. O Windows é um sistema operacional, Word para processar textos, Excel para criar planilhas, PowerPoint para fazer apresentações e o CorelDRAW para ilustração gráfica, desenhos. Então, 2 e 4, 2 e 4, gabarito letra D de delta. Ok? 2 e 4, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Prefeitura de Santo Agostinho. Identifique nas afirmativas abaixo o que seja efetivamente hardware. Dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Sistema operacional, que a gente pode chamar de Windows, Linux, são os mais importantes. Sistema operacional é um software, então o item 1 é falso. Ele quer que seja efetivamente hardware. Monitor de vídeo é um hardware, então o item 2 é verdadeiro. Com isso, já sei que o gabarito é a letra C, já é suficiente. Quando o item 1 foi falso, eu risquei a A e a B. Quando o item 2 foi verdadeiro, eu risquei a D. Então, o gabarito só pode ser a letra C. Eu tenho que lembrá-los que a gente fazendo prova, a gente tem que ser pragmático. Ou seja, muitas vezes não é preciso responder a questão toda para achar a resposta. E o que eu quero é passar na prova. Microprocessador é físico, então verdadeiro também. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Questãozinha de certo ou errado. Conceitualmente, o termo hardware se refere a um conjunto de instruções. Horroroso. Conjunto de instruções é o quê? Software. Que orienta um computador sobre o que fazer. O software é que vai ensinar a máquina o que deve ser feito. Quando a gente diz que o computador processa dados, lembrem que há intervenção humana através dos programas. Beleza? Vamos para a próxima. Questão do Conselho Regional de Psicologia. Os periféricos. O que são periféricos? Por definição, o que está na periferia é o que está ao redor. Então, a gente tem aquela torre, que é o gabinete propriamente dito. O que está ao redor do gabinete, eu posso chamar de periférico. Por exemplo, teclado, mouse, webcam, caixa de som. São exemplos de periféricos.
Hoje, muitos dos periféricos são ligados ao computador através de uma porta USB. Então, pensou em algo que tenha um cabinho USB, ou até mesmo que seja ligado sem fio, com Bluetooth, mas que está ao redor da máquina, a gente pode considerar como sendo um periférico. E esses periféricos, eles servem para entrada e saída de dados. Eles podem ou enviar ou receber dados do computador. Quando eles enviam, aquele periférico é de entrada. Quando eles recebem, aquele periférico é de saída. Vamos ver. Os periféricos são dispositivos de entrada e de saída instalados no computador para auxiliar na interação do usuário com a máquina. O que ele quer dizer com isso? A máquina, ela tem o processador propriamente dito. E esses periféricos de entrada, eles enviam a informação do homem para a máquina. E a máquina, depois que processa, envia informações para um dispositivo de saída, permitindo a comunicação da máquina para o homem. Então, observe aí, ó. Entrada é homem-máquina, relação homem-máquina. Saída, a gente tem uma relação o quê? Máquina-homem. Entrada, a gente vai ter uma interação homem-máquina. Saída, a gente vai ter uma interação máquina-homem. Beleza? Monitores de vídeo são exemplos de dispositivos de entrada. O que você acha? O homem consegue passar uma informação para a máquina com o monitor? Por padrão, não. Só se esse monitor for sensível ao toque, mas aí tinha que estar escrito, monitor touchscreen. O monitor normal, ele é apenas de saída, o que já torna o item errado. Ao passo que o teclado e mouse são dispositivos de saída. Está trocado, gente. Teclado e mouse são dispositivos de entrada. E monitor é um dispositivo de saída. Então, essa questão está errada. Agora, a gente tem que começar a classificar o que é de entrada e o que é de saída. Pega um caderninho aí e vamos documentar. Já? Ainda. O que eu posso colocar como exemplo de dispositivo de entrada? Exemplo de dispositivo de entrada. Exemplo de peça que vai enviar informações para a máquina. Se eu quero me comunicar com o computador, o teclado é o dispositivo de entrada padrão. Agora, além do teclado, a gente tem o mouse. E aí, quando pensar no mouse, tem que aproveitar e pensar no trackball e no touchpad. Você sabe o que é um trackball? Vou até tentar escrever melhor. Ó. Trackball. Você sabe o que é um touchpad? São equivalentes ao mouse. São equipamentos apontadores. Manipulam um ponteiro. O mouse, ele fica lá ligado ao computador, você mexe o mouse e o ponteiro anda, né? Esse é o desenho de um mouse. O trackball, ele fica parado com uma bolinha. Aí você mexe na bolinha, o ponteiro anda. Esse trackball era muito usado em terminais de autoatendimento. Você botava o dedo na bolinha e ficava mexendo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de trackball. Mas, só para já começar talvez a refrescar, se você é meu contemporâneo, talvez você tenha pegado aquele BlackBerry. Lembra um celular da Motorola? Ele tinha uma bolinha. Aí você mexia na bolinha para mudar, variar as opções de menu. Aquela bolinha é uma espécie de trackball. Agora, laptop novo, ele não tem trackball, ele não tem mouse. Como é que a gente usa a seta? Com touchpad. Tudo que tiver touch é dedo, né? Para passar a mão. Finger é dedo, mas o touch é para passar o quê? O toque. Então, o pad, o touchpad, ele é como se fosse um sensorzinho para você passar o dedo.
Então, a maior parte dos laptops hoje tem touchpad. Legal. Adiante, vocês vão poder ver a imagem desses equipamentos. Por enquanto, coloca só no caderno. O que mais pode ser classificado como de entrada? Pensa aí. Entrada. Teclado, mouse, vai pensando. Trackball, touchpad. Pensou? Fala para mim. A gente pode ter um scanner para digitalizar as imagens do meio físico, do papel, para o computador. A gente pode ter o webcam. A gente pode ter um leitor óptico para pagar conta bancária. A gente pode ter um microfone. Esses são todos dispositivos de entrada. O CD-ROM vai ser um dispositivo de entrada. Esse CD-ROM, a sigla ROM, representa que ele é só de leitura. E a leitura de um arquivo é um procedimento de entrada. Eu não tenho a intenção de esgotar os dispositivos de entrada. Se eu forçar a cabeça, eu poderia pensar no joystick. E daqui a pouco eu ia lembrar de mais dispositivos de entrada. Agora, vamos pensar em saída. O que é um dispositivo de saída? É o oposto, né? Faz a relação da máquina para o homem. Como é que a máquina envia informações para o homem? Monitor. Monitor que pode aparecer na prova como vídeo, ou até mesmo como tela. Tem gente que vai ser muito rigoroso e vai dizer que monitor e tela é muito diferente. Por quê? Porque o monitor ele é separado, a tela é acoplada. Repete. O meu celular não tem monitor, o meu celular tem tela. O meu notebook tem tela. O meu tablet tem tela. A tela está acoplada. O monitor você compra separado e liga com um cabo. E observem, o cabo ele só serve para passagem daquela informação. Então, cabo nunca vai ser dispositivo de entrada ou saída. Cabo é só um barramento, é só um local por onde a informação passa. O monitor ele já foi ligado com cabo VGA, agora tem cabo HDMI. Então, o cabo em si não envia nem recebe. O cabo é um local por onde as informações trafegam. A gente chama de barramento. USB, HDMI, isso não é dispositivo de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída podem usar cabos para serem ligados ao computador. Todo periférico pode ter cabos ou pode ser sem fio com enlace Bluetooth. Tá. Ou Wi-Fi. Estou entendendo. Então, monitor, vídeo, tela são dispositivos de saída. O que mais? A gente pode citar as impressoras, diversas impressoras. A gente pode citar aqui a caixa de som. São alguns exemplos de dispositivos de saída. Agora, existem também dispositivos híbridos. Os híbridos são aqueles que são ao mesmo tempo de entrada e saída. São os híbridos. Híbridos. Exemplo, a impressora multifuncional. Por que a impressora multifuncional é híbrida? Porque ela é, ao mesmo tempo, scanner e impressora. Então, a multifuncional é híbrida. Quando eu falo do pendrive da vida, o pendrive, ele lê e grava. A leitura é de entrada, a gravação é de saída. Então, tudo que for somente leitura é somente de entrada. Tudo que admitir gravação, admite saída.
Entenda que a gravação é a saída da informação do computador para a mídia. Legal. Tem mais? Tem mais uma penca, né? Eu poderia citar o modem, porque o modem ele serve para modular e demodular. Ele codifica e decodifica. Ele é usado na hora de transmitir e na hora de receber. Então ele envia e recebe. Ele envio é saída, recebimento é entrada. Ok? São só alguns exemplos. Como é que a gente vai fixar esse conteúdo? Adivinha? Com as questões. Esse ponto da matéria despenca em prova. Então, tem muitas questões de exemplo. Dá aquele print e vamos continuar. Colégio Pedro II, vamos embora. Famoso CP2. Acerca delas foram feitas as seguintes afirmativas. Item 1. Como exemplo de hardware de saída, temos o mouse e o teclado. Horroroso. Porque mouse e teclado são dispositivos clássicos de entrada. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu posso riscar a letra C e a letra D. Ok? Item 2. São exemplos de hardware de saída, o monitor e a impressora. Beleza, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, o gabarito é letra A. E aí, eu não vou ler o resto na prova. Para que eu vou continuar lendo se eu já sei a resposta? Para perder tempo? Na prova, a gente tem a questão do tempo. Normalmente, a gente tem 100 questões para fazer em 4 horas, em 240 minutos. Divide. Você tem cerca de 2 minutos por questão. Não dá para ficar perdendo tempo. Se tu já achou a resposta, vai para outra. Mas na aula, tá bom, meu filho. Na aula eu vou ler todos os itens. 3. Hardware é a parte lógica? Não, hardware é a parte física. O software é a parte lógica. 4. Compõe o hardware básico de um computador. O gabinete, que tem os dispositivos internos, um monitor, o teclado, o sistema operacional e o mouse. O sistema operacional não é um hardware. Então, o item 4 é falso. Sem entrar no mérito, se o mouse seria básico. Ok? 5. O hardware pode ser classificado pela função que exerce, podendo ser de entrada ou de saída, ou híbrido. O item 5 aí foi considerado verdadeiro. Por isso que o gabarito ficou letra A de alfa. Vamos para a Prefeitura de Niterói? Vamos embora. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de blocos da figura a seguir. Entrada, processamento e saída. Esse seria o quê? O fluxo da informação propriamente dito. Entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos computadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção dos dados a serem processados pela CPU. Gente, exclusivamente na entrada. Ele quer somente de entrada. E agora? Uma coisa que já vem para derrubar o candidato é o plotter. Porque muita gente não sabe que o plotter é uma impressora de grande porte. O plotter é uma impressora que vai imprimir grandes formatos de papéis. A gente deve ter um plotter aí adiante. Isso é um plotter. Uma impressora capaz de imprimir cartazes, faixas, banners. Eu costumo falar plantas, mas eu já estou preocupado, porque depois aparece um monte de pergunta lá no fórum, do tipo, como é que pode imprimir plantas? Então ele é a favor do reflorestamento? Eu falo, não, meu filho, são plantas arquitetônicas, né? Vão gastar papel. Então, são plantas para engenharia. Tá, estou entendendo. Papéis grandes, impressos em um plotter. Muito bem. Então, plotter é uma impressora de grande porte.
Mouse. Mouse, você sabe que é para manipular o ponteiro aí, né? Hoje em dia, eu posso dizer que quem está assistindo a aula sabe o que é um mouse. Talvez daqui a um futuro, né, uns 10 anos, o mouse já esteja totalmente obsoleto e as pessoas não saibam mais o que é. Mas ainda assim, o mouse, acredito que seja tranquilo. Então, ele quer dois exclusivamente de entrada. Plotter é de saída, mouse de entrada. Mouse de entrada, pendrive é entrada e saída. Então, não é exclusivamente de entrada. Pendrive é de entrada e saída. Scanner é de entrada. Scanner é de entrada, teclado é de entrada. Gabarito letra D, teclado é de entrada, plotter é de saída. Ok? Então, gabarito da questão, letra D de delta. Vamos para a próxima. Sobre a arquitetura simplificada de um computador, assinale a sequência correta. Sequência. Entrada, processamento, saída, processamento, entrada e saída, saída, processamento, entrada, barramento, processamento, saída, entrada, periféricos e processamento. Qual é a resposta? Ele deveria questionar acerca do fluxo, né? Mas a sequência correta sempre vai ser o quê? Entrada, processamento, saída. Gabarito, letra A. Entrada, processamento e saída. Vamos lá para o Jardim de Piranhas. São considerados dispositivos de entrada. O que é de entrada? Teclado é de entrada? Sim. Scanner é de entrada? Sim. Gabarito, letra A. Mouse, de entrada. Monitor, de saída. Monitor é de saída, microfone é de entrada. Teclado é de entrada, impressora é de saída. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Vamos que vamos. Ao se analisar os vários dispositivos de um computador, pode-se classificá-los como de entrada ou de saída. Assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente um dispositivo tipicamente de entrada, outro tradicionalmente de saída, e finalmente um dispositivo que seja híbrido. Então ele quer entrada, saída e híbrido. Entrada pode ser visto na prova também como input, hein? Saída pode ser visto como output. E sempre que você vê um I/O, entrada e saída, input, output. Na prova, o examinador pode colocar dispositivos de I/O. O que é isso? Dispositivo de entrada e saída. Legal? Impressora de saída, a letra A já está errada. HD é de entrada e saída, porque lê e grava, e o teclado é de entrada. Pendrive é de entrada e saída, porque lê e grava. Mouse é de entrada, impressora é de saída. Mouse é de entrada, impressora é de saída, HD de entrada e saída, gabarito letra C. Teclado é de entrada, pendrive é de entrada e saída e HD de entrada e saída. Entenda que a leitura é sempre de entrada, a gravação é sempre de saída. Letra C de Charlie. Próximo. Assinale a opção que contém apenas dispositivos de entrada. Já começa a ficar tão repetitivo, mas o objetivo é fixar o conteúdo. Caixa de som é de saída. A letra A está errada. Mouse é de entrada, microfone é de entrada. Teclado é de entrada, mouse é de entrada, monitor é de saída. Teclado é de entrada, mouse é de entrada, microfone é de entrada, gabarito letra C. Impressora é de saída, mouse é de entrada, monitor é de saída. Caixa de som é de saída, impressora é de saída, monitor é de saída. Então, letra C de Charlie. Próxima questão, vamos nessa. Em relação aos dispositivos periféricos do computador, os que contêm apenas dispositivos de entrada são, e aí? Teclado de entrada,
monitor de saída. Pendrive, de entrada e saída. Unidade de disco rígido externo, de entrada e saída. Mouse, de entrada. Microfone de entrada. Gabarito letra C. Caixas acústicas são de saída e impressora de saída. Então, letra C de Charlie. Beleza?